noite, Daísa. Graças a Deus, mais um Pod Break, menos é mais. E acredite, nunca desista dos seus sonhos, porque o pior é aquele que acaba na padaria. E você faz o quê? Você sai de uma e vai para outra. Então, o sonho seu é só seu. Nunca desista dele. Porque, às vezes, você pensa que é o fim do mundo. E não é, não. É só o Papai do Céu dando uma saculejada para você entender que você é muito mais do que tudo isso, tá certo? E hoje eu tô com uma pessoa que eu conheci de uma forma inusitada. Eu conheci um assessorando o outro, mas é assim, tem tanta história linda que a gente não deixa passar batido. Então, hoje eu tô com Paulo Roberto Clemente da Silva, mais conhecido como Paulo Magrão. Ele é filho da Maria Rosa Silva e do Adalto Clemente da Silva. Paulo é daquelas pessoas que a gente precisa na sociedade. É um produtor cultural, é um ativista do meio ambiente, já produziu vários espetáculos e disco e pessoas. Então, aqui com a gente hoje é ele. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa noite para você, Isa. Boa noite para o seu público. O Pod Black eu vejo que vem suprir uma necessidade que nós temos na comunicação. Então, falar faz sempre parte da vida. E falando de sonho, na minha vida, uma frase mudou minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, todo dia eu passava no muro e via uma frase do Raul Seixas, que ali começou a mudança na minha vida. A frase era essa: sonho que se sonha só é sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. A partir desse sonho, eu comecei a sonhar junto com as pessoas coisas impossíveis e possíveis. Uma utopia particular minha, mas que era possível se realizar sempre com alguém. Então, você falando de sonho, a sua abertura, para mim, é muito satisfatório. E assim, tem horas que a gente tá num projeto, aí ele finaliza por alguma coisa, você fala assim, acabou tudo. Não, para. Porque assim, é o seu projeto, é o seu sonho. Dias desses eu finalizei uma parceria e, claro, a gente fica meio que, e agora? Mas não, o Pod Break é meu sonho. Então, não importa aonde eu vá, o meu sonho vai continuar. E eu quero dizer para vocês que é mais ou menos isso que é a vida. Entendeu? É um foco, né? Isso, você estrutura de uma forma e de repentemente acaba saindo para um lado ou para o outro. Mas o seu sonho tem que ir para onde você for. É você. E eu estava dando uma olhada. Você é um homem que você já vendeu pirulito. Você já levou elefante para tomar banho na represa do Guarapiranga, entendeu? E participou de manifestações. Hoje está sem partido. Continua sem partido? O meu partido é um coração partido. Eu sempre falo isso. Certo. A gente está sempre renovando. Eu acho que a gente tem que lutar pelas coisas direitas. Sim. Não pela direita. Sim. A gente tem que lutar pelas coisas direitas. E eu vejo que a gente, por eu ser sem partido, por eu não ter muita aquela questão partidária, a gente já é um político de convicção. Sim. Então eu sei que eu faço muito mais sozinho do que eu me juntando aos políticos que a gente tem hoje no mercado. E vamos começar então por essa parte, que é a melhor parte. Estamos num ano de eleições e a gente vê muita politicagem. A gente vê muito aquele me dá que eu te dou. Você precisa de uma caixa d'água, você precisa... Enfim, o toma lá, dá cá. Você está sem partido, mas a gente faz política 24 horas por dia, porque Exatamente. essa é a realidade. Não precisa chegar no tempo de eleição para a gente fazer política. Isso mesmo. Nós, pretos, pobre, da ponte para cá, a gente faz muito mais ainda a política, porque senão a gente não estuda, não trabalha, não consegue levar o pão para dentro de casa. Isso. O que você diria para os jovens que vai estar nos acompanhando, que a gente convive com ele nesse dia a dia, sobre primeiro voto,
Primeiro voto, porque você não tem obrigação, mas tem direitos, entendeu? E para quem já está na caminhada, fazendo as suas escolhas, você realmente escolhe ou você pega um papelzinho no dia da eleição e coloca lá o número? Isso é bom você tocar nesse assunto, porque assim, o que os governantes queriam, eles conseguiram. Deixar a população emburrecida, embranquecida, sem opções. E isso para eles é muito cômodo. Satisfatório, né? Então eu penso assim, que a juventude, ela fala, você encontra um jovem hoje, ele fala, eu não gosto de política. Mas ele não sabe que o pão, a merenda, a condução, o dia a dia dele depende da política. Ele acha que tem um poema do Brecht, o analfabeto político, que é muito importante a pessoa ler, para entender a importância da política. Não é a política partidária, Sim, a sim. política de vida de cada um. Então, se você não tiver uma política de vida, você vai ser sempre enrolado. O cara te coloca uma coisa na mídia. Hoje a gente tem o grande problema das fake news, tem os problemas da simples informação sem basear em nada. Então, a gente vê que o jovem, ele não tem muita opção. E assim, ele vem de uma... Além dele não ter muita opção, ele também não procura se esclarecer, porque eu digo que assim... A educação é essencial. Sim. E assim, a educação hoje no Brasil, a gente passa por um problema muito grave, que é a deseducação. Exatamente. E a militarização da educação. Porque assim, você vê na década de 60, o que o governo fez? Ele botou... Tinha as mortes, os estudantes da Uni, que morreram vários lutando por os direitos e tal. Ele tirou as escolas e pôs para o outro lado do rio. A USP é aonde? Para não chegar até o centro os estudantes. Porque os estudantes que faziam passeatas. Então ele colocou a USP do outro lado do rio, porque é fácil fechar a ponte da Eusébio Matoso. Sim, sim. Então os estudantes não passavam. A segregação. A segregação. Então, fez escolas para deixar a pessoa alienada. Então você vê as escolas, todas as escolas da periferia, ela tem nome de generais. Coronel Mário Rangel, Presidente Café Filho, Linneu Prestes. Todas elas têm muros gigantes. Tem sirene igual ao quartel. Tem professores que põem as pessoas em fila. Tem servente, diretoria de ensino. Entendeu? Quer dizer... Delegacia de ensino. Então, ele militarizou as escolas para os alunos não terem visão. Tiraram as aulas de artes, tiraram as aulas de tudo que era humano. Deixaram só as aulas de educação física, porque eles acreditavam que a educação física ia engrandecer o corpo, não a mente. E a mente, eles... Quanto menos o povo pensar, mais vai votar neles. Então foi isso que foi acontecendo. Hoje em dia você vê várias gerações que não têm um conhecimento político, que seria essencial. Você falou ativista, assim, eu nos anos 80, São Paulo estava tendo um grande nível de desemprego. E não sei se você já estava em São Paulo, você morava aqui. Sou daqui. Teve uma grande manifestação em Santo Amaro que saquearam o barateiro, saquearam, era governo do Franco Montoro. E eu estava ali, eu era estudante, estudava, devia ter uns 13 anos, e via aquilo ali, e eu todo dia via aquele monte de pessoas do lado de um carro, pessoal, vagas para emprego, ficava aquele montoeira de pessoas. E eu comecei a minha formação política, para entender que aquelas pessoas estavam lutando pelos seus direitos. Eu escutava os discursos dos sindicalistas, e eu via que tinha uma razão. E nesses anos 80 ainda não existia o PT. Sim. O PT começou também a existir nos anos 80, em São Bernardo do Campo. Então eu via aquele sindicalista falando, e eu, moleque de 13 anos, falava, nossa, eles têm razão. A dívida externa, FMI, não sabia nem o que era nada, 13 anos. Mas daí eu comecei a me informar, e vendo que aquilo... Era muito luta de trabalhador, porque a gente vinha da ditadura, a gente vinha do governo Geisel.
E a gente, do governo Geisel para o governo João Batista Figueiredo, teve uma grande transformação, que foi a abertura política. Então eu vi aquilo ali, como 13 anos, comecei a ir nos lugares onde tinha estudantes que lutavam por direitos, que chamava Alicerce, que era a organização de molecada, tudo sangue nos olhos. Eu falo sangue nos olhos porque a gente tinha... Sim. Porque a gente caía para cima com bandeira, para tomar bomba de gás. E o que aconteceu? Um certo dia nós fomos fazer uma passeata até o Palácio do Governo, e o governo Franco Montoro jogou bomba na gente, tiro de borracha e tal. E eu saí na primeira página de todos os jornais, com a bandeira assim, na Folha de São Paulo, Estadão. A partir dali, eu comecei a ser visado. Começaram a me visar. Porque naquela época eles colocavam uma bolinha assim, esse está na manifestação dos bancários, esse está na manifestação dos professores, porque eu comecei em manifestação. Sim. Para lutar pelos direitos, que nem era meu, eu era estudante. Então os professores iam fazer uma manifestação, chamavam os estudantes também. E eu saí na primeira página dos jornais e colocava minha cara... A famosa bolinha. Aquela famosa bolinha. Serviu para mim ter formação política. Lutar. Agora, Paulo, não te cortando e já te cortando, vê bem a diferença da coisa. 1980. Isso. Você estudante, um moleque de 13 anos, viu pessoas reunidas e foi prestar atenção no que estava acontecendo. Desse momento, você começou o seu engajamento político. Isso. Coisa essa que não acontece hoje. Então, assim, a mídia, ela transforma. Porque, assim, nos seus 13 anos... Você não tinha a mídia a seu favor, para ficar sentado no sofá da sua casa e escutando, vendo o que a mídia passa. Você foi à luta, você foi à rua ver as informações, ler, escutar. Embora sem entender muitas coisas, você trazia aquele monte de informação para dentro de casa e você ia remoendo ali. Então você foi para manifestação disso, manifestação daquilo. Só que os jovens de hoje em dia, eles ficam dentro de casa, grudados em um celular, ou então esperando a notícia da TV, e aí eles fazem... manipulado. Isso, e aí eles acham que são inteligentes o suficiente e que estão se formando politicamente. Quer dizer, é um bando de pau mandado que vê o que o governo quer que seja visto, passa a informação que vai realmente chamar a atenção de quem não tem essa preocupação de ir para a rua ver o que está acontecendo, e a gente acaba tendo uma má formação política, um bando de jovens alienados que não entende de nada, e o que acontece que a gente fica na mão dos políticos. E o que acontece que eu fico muito triste no dia da eleição, isso eu falo porque acontece comigo. Eu vejo a molecada, não, eu tenho que votar, eu vou lá tirar o meu título porque eu tenho que votar. Chega na porta da escola, abaixa, pega um santinho lá no chão. E não sabe o valor que o cara tem. Não, porque esse é mais bonito, aquele número é engraçado, essa cor, e vai lá e vota. Então é assim, se é isso que o governo quer, ele está conseguindo. Um país de burros politicamente e que cada analfabeto político mesmo. E que cada dia que passa... a turma lá em cima vai fazer mais e mais o que eles querem. Não, agora eles estão fazendo com os jovens um crime. Eu vejo essa questão desde a maioridade penal, que o governo quer sempre colocar os jovens para matar mais jovem, porque assim, eles são muito vulneráveis. Eles são, eu vejo a juventude hoje vulnerável. A minha juventude, a gente viajava sem dinheiro para fazer várias coisas que a gente precisava fazer, porque era importante para a gente na formação da gente. Hoje, eu vejo assim, o jovem não vai para um lugar se não tiver tal coisa, não vai... Então, assim, tantas escolas, a gente lutava... A época que a gente carregava avental branco. Hoje em dia, nós que lutamos para que os aventais brancos não sejam mais. Eu lembro que a gente, no Alberto Conte, nós tiramos os uniformes e tocamos fogo. Porque a gente não aguentava mais aquele uniforme branco. As escolas usavam um uniforme tipo de soldado mesmo, você lembra disso? Camisa branca,
calça azul e sapato preto. E tinha que ter o distintivo, né? Esqueça o distintivo em casa que você não entra. Então, isso mesmo. Isso, e não comprasse da escola também, muitas vezes. Nossa, eu lembro porque assim, mamãe tinha 4 filhos e a situação não era fácil para ninguém. Aí tentava ir na escola conversar, não tem como não. Todo mundo tem que vir. Uma ditadura. Então é complicado. Só que isso fez com que a gente desse valor, fez com que a gente quisesse arregaçar as mangas e ia lutar. Também, ia lutar. Mas hoje em dia não. Hoje em dia você vai... Dá um uniforme. Dá uniforme. Dá o material. Mas não dá a inteligência. Isso é o pior de tudo. É isso que eu fico mais cabreiro, assim, porque eles dão uma alienação total. As matérias, a escola ensina tudo errado. As matérias de história, hoje em dia, já estão mudando um pouco. Estamos tendo as lutas dos negros, dos indígenas, que são a questão mais louvável que existe. Pela foto da história que a gente vive no país, a gente não conhece a verdadeira história. A história que a gente conhece foi feita por outras pessoas, entendeu? Esses livros que a gente tem aí, os livros de história, muitos deles foram feitos por americanos. Então como que a gente vai ter a nossa história? Se a gente escrever a nossa própria história. Então eu fico muito feliz quando eu vejo Maria da Conceição Tavares, quando eu vejo Sérgio Vaz, Sim. Quando eu vejo algumas pessoas do meu convívio escrevendo a história. Entendeu? Porque a história que a gente conhece, contada por pessoas que a gente conhece, que vivenciam as dores que a gente também vive. Estamos vendo que a questão do negro, das docas, dos valongos, as questões da própria descoberta do Brasil. O Brasil não foi descoberto, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Claro que não. Ele veio roubar o Brasil. Né? O Brasil Mas se você fala que ele veio roubar o Brasil, você é um louco alucinado. Então ele descobriu e passou a mão em tudo que tinha. Não, descobriu, porque como que vai descobrir um lugar que já tinha mais de 7 milhões de pessoas? Entendeu? Uhum. Como é que você vai descobrir? E quem chegou aqui primeiro não foi os portugueses, foi os holandeses. Chegaram por Recife. Então a história que a gente precisa conhecer é a verdadeira história do Brasil, para a gente saber por que a gente é branco, por que a gente é mulato, porque a gente é crioulo, porque existe toda uma miscigenação no Brasil que o próprio brasileiro desconhece. Entendeu? Você é branco, você não é. No Brasil não existe branco. Existem pessoas miscigenadas de todas as classes. Então, eu tenho sangue holandês, porque meu pai nasceu em Olinda. Meu pai é de Olinda. Olinda foi pelos holandeses, então nós somos brancos. Minha mãe é indígena e meu avô é negro. Então a gente tem toda uma mistura de miscigenada que faz o povo brasileiro ser diferente de todos os povos do mundo. Os portugueses são portugueses, eles são sangues portugueses, eles têm os japoneses, eles são amarelos, entendeu? Os americanos são anglo-saxônicos. Então como é que você vai ver uma cultura de um país que nem o nosso, muito rico, saber das cores, dos gráficos, se você não tiver cultura? Você olha para as coisas, para você é tudo normal. Você vai falar, isso aqui é... Não, tem uma história. Mas me diz uma coisa, isso é dado em sala de aula? Não. É aí que tem a alienação das pessoas. Eu acredito... Você foi em busca dessa informação. Eu acho que nós, eu digo você também, a Isa, que são pessoas que têm já uma idade acima da juventude, a gente somos mestres. Existe hoje dentro do governo uma lei chamada Mestre Griot, que são a sabedoria oral que os índios têm, que os escravos têm, que as pessoas... Então, esses griots, eles precisam ser escutados mais forte na sociedade. Eles precisam existe só um governo que tentou, ainda está tentando, que é o governo atual, que fez essa lei e entendeu. Tem gente no governo indígena, tem negro. Isso nunca aconteceu. Não, isso é louvável. Isso nunca aconteceu. Você tem uma pessoa do povo pro povo, coordenando o povo. Porque
E cada um falando a sua linguagem. A história do Brasil sempre foi boicotada as pessoas do povo para governar. Desde a época do Império. Então você pega lá no Império, quem que eram os caras? José Bonifácio. E os que se rebelaram, morreram. Tiradentes. Foram assassinados. E então a gente tem essa questão no Brasil que a gente precisa olhar mais para o povo. E esse governo ele tem olhado para o povo. Tá, entendeu? E o que Não você digo que ele está certo ou errado, mas assim, ele está tentando. Os outros nem tentaram. Aí é que tá o princípio da coisa. Eu nunca sei se eu vou acertar. Mas desde que eu tire o traseiro do sofá e tente alguma coisa, eu já estou na frente. Em um monte de coisa, assim. Você falou de política, assim, de governos e tal. Sem ser partidário, você vê o que está certo e o que está errado. Sim. A gente sabe o que nós sofremos no governo passado. Todo o povo sabe. Quem não sabe é cego. Ou então não vive nesse mundo. Não quer enxergar, né? Quem falar que o governo passado foi bom, não tem noção de governo. Porque não sabe o dia a dia. Pra mim não tem noção de humanidade. A gente começa por aí. Não tem noção de humanidade. Porque quando a gente começa a falar politicamente para essas pessoas que endeusa o dito cujo, que eu não gosto nem de falar o nome, eu acho que essas pessoas têm titica na cabeça. Quando a gente está falando politicamente. Quando a gente está falando na questão de humanidade, então são os alienados mesmo. Porque assim, como pode, no auge de uma pandemia, a pessoa tá rindo de milhões de mortes e um bando de idiota dizendo que não, que ele tá certo, que tem que tomar o que ele... Negacionista, né? Manda. Então, assim, a gente não vai entrar nem nesse mérito, porque senão a gente vai... Eu não entendo como uma pessoa pode falar que a Terra é plana. Eu não entendo como uma pessoa pode negar uma vacina. Eu não entendo como uma pessoa pode ser ignorante com a outra que está tentando ajudar. Sim, sim. Eu não entendo o desmatamento, eu não entendo. Eu não entendo assim. Agora, o que ficou claro nesse desgoverno, o que ficou claro, pelo menos para mim, se eu estiver errada, por favor, me corrija, é que a gente consegue facilmente trocar um livro por arma, a gente consegue roubar descaradamente, e isso ficou muito claro. Mas assim, o intuito de você aqui, Paulo, não é isso. A gente só entrou um pouquinho na política porque é um ano político, mas eu quero que você, agora olhando aqui para a câmera, deixe o seu recado para essa juventude, porque a minha preocupação é a juventude que vai votar, porque burro velho, infelizmente, a gente não consegue mudar. Mas deixe o seu recado como um homem articulador de quebrada para que essas pessoas, a molecada faça diferente. Tem vários jovens aí, nós temos o Neymar. Não, por Deus. Agora, só pra você entender. Tá, porque... Não se inspire neles. Amém. Porque assim, como que a gente pode vender uma praia? Velho, então, a única diversão do pobre não se inspire no Neymar. Não se inspire no o outro lá da câmera, como é que chama? Holiday. Você quer se inspirar? Se inspira em Vini Júnior, que luta. Não, tem muitos aí que são inspiração. De luta mesmo, de garra, que você vê o amor da pessoa pelaquilo. Então você tem várias pessoas que são pessoas simples, pessoas do povo. Tem lá o bispo, tá? Tem muita gente que a gente pode se inspirar, que são pessoas. Então eu deixo para o jovem assim, se informe, porque existe uma palavra chamada cultura. Cultura é informação, informação é cultura. Sem isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Ele vai chegar e vai acabar sendo um telemarketing, que é o que os caras querem que as pessoas sejam, que as pessoas vendam coisas na rua. O governo quer isso. O governo quer formalidade. O governo quer que as pessoas fiquem vendendo coisas na rua, no metrô, tal. Por quê? Não pensa, não gasta. Não gasta o cérebro, não gasta nada. Então o jovem, ele tem que sair dessa mesmice. Enquanto ele viver nisso aí, achar que isso vai levar ele a algum lugar, ele não vai crescer. Ele vai ficar na mesma. Ele vai ficar refém dos produtos, refém do capitalismo. E o capitalismo, ele é selvagem. Muito.
Entendeu? Ele é selvagem desde a hora que a gente se levanta. A gente acende a luz, já está gastando dinheiro. Você põe o pé no chão, você já está gastando dinheiro. Então a gente vive através do capital. O capital gera uma nação. E a gente é um país que é presidencial, democrático, entre aspas. Entendeu? A gente tem muitas falhas na democracia. Mas é preciso que a gente mude alguma realidade. Essa realidade a gente tem que mudar. E só quem pode mudar é o jovem. Sim. O jovem... Eu comecei a escrever um livro já faz alguns anos, chama Jovens da Periferia. Ele tem a capa do livro, é aquele jovem que está na Coreia, os tanques de guerra vindo, e ele enfrenta o tanque de guerra vai para lá, ele vai assim, na frente de um tanque de guerra. Hoje em dia ele é um americano. E aquilo ali é uma imagem que marcou muito minha vida. Você deve lembrar dessa imagem. Do tanque de guerra. Ele enfrentando o tanque de guerra. O jovem tem que ser assim, enfrentar um tanque de guerra. Os jovens hoje em dia quer tudo, sentar a bunda no sofá, catar o celular e pegar tudo pronto. Ele quer iPhone. Isso. Ele quer iPhone. Tá, agora me fala um pouquinho de você como um produtor de artista, porque na nossa periferia a gente sabe que a gente tem celeiros, né, de bons atores, de bons artistas, digamos assim. Qual é o seu trabalho? Eu sei que você já produziu gente famosa aí, então me fala dessa sua parte. Eu vou te contar uma história assim. Eu conheci o Fernando Jorge, trabalhava numa papelaria, eu tinha 19 anos. Ele chegava lá para tirar xerox e eu falei para ele assim, Fernando, deixa aqui que eu tenho uma cunhada que trabalha na USP, ela vai publicar no jornal uma matéria sobre um livro dele chamado Cale a Boca Jornalista. Uhum. Ele me deixou a matéria, levei para ela, ela publicou, ele me deu o telefone da casa dele, eu liguei e falei, saiu a matéria, você quer que eu leve? Levei para ele, ele me deu um dinheiro. Que o dinheiro era quase o salário que eu recebia na papelaria. Caraca. Porque eu era salariado. Salariado do salário. Por Deus, não e vamos entrar nessa parte. E uma coisa de jornal vale muito. Eu não tinha noção. Daí eu falei, caramba, meu. Ele falou, quando você trouxer mais, eu te dou mais. Opa, vou correr atrás disso. Andava na rua catando um pedaço de jornal pra ver onde que era o endereço do jornal pra levar. Fiquei anos e anos catando um pedaço de jornal. Vi um jornal na rua, ficava louco. Putz. E comecei com um ano, eu saí da papelaria. Comecei a assessorar ele, levar. E num dia eu marquei um programa de televisão na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, e tava lá, marquei o programa do Ney Galvão, junto com a Baby Garru. Era um programa desse tipo da Marília Gabriela, que fazia de manhã, tipo... Cheguei lá, tava o Jorge Aragão, o Bolsonaro. Amo. Não, amo Jorge Aragão, tá, pessoal? Entenda direitinho. Tava o Jorge Aragão, o Bolsonaro, o Belchior e o Fernando Jorge. Ia participar de um debate numa mesa. E eu ali no camarim, moleque, nem... Belchior eu gostava por causa dos discos e tal. Sim, o Jorge Aragão tava começando a carreira. Começando ainda, acho que a primeira ou segunda música dele, em 80. E o Bolsonaro já era deputado estadual, federal. Ele falava? Naquela época? Porque hoje em dia porque hoje em dia ele foge, né? Não, ele fazia um debate. Era um magro e tal. Ficamos conversando ali os quatro, né? O Belchior, ele era um intelectual, cantor, compositor, vários sucessos. Chegou o Fernando Jorge pra mim e falou, você não tem um livro do pai do Fernando Jorge, o livro chamava Sandálias de Cristo. Você não tem um livro das Sandálias de Cristo, do pai do Fernando Jorge? Falei, Fernando, vai ser um prazer, tal. O Belchior me deu o telefone, eu fui pra casa, passou uma semana, o Fernando me ligou, falou, vem aqui buscar o livro que eu consegui pro Belchior. Levei o livro pro Belchior, liguei pro Belchior, falei, eu tô com o livro, tá? Ele marcou na casa dele. Na casa dele era lá na Vieira de Moraes, sentei e tal. Eu era fã do cara. Eu ficava à noite escutando as músicas dele, como nós... Não quero lhe falar, meu grande amor. Das coisas que aprendi. O ano passado eu não ri, mas esse ano eu não morro. Era fã. Sim. Daí, ele já tinha ido em alguns shows dele, eu falei, pô, eu fui num show seu, você não cantou nada.
Falei assim pra ele, você não cantou nada. Ele é mesmo? Você não cantou. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, porque era 30, 40 sucessos, né? Ele dava a primeira e o pessoal cantava. Daí ele gostou de mim, nós ficamos conversando, ele falou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, porra, quero, né? Um jovem? Né? Oxe, na casa do cara, livros e disco, paredes de disco, paredes assim, ó, de livro, de pintura. Ele pintava, artista de primeiro time da música brasileira. Você não quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Ele falou, então tô a chave no mesmo dia. Tô a chave, eu chego aqui 7 horas da manhã. Eu falei, 7 horas? Pô, um artista acordar 7 horas da manhã. Daí eu fiquei pensando, falei, tá bom, eu venho às 9. Porque eu morava no Capão Redondo e era Vieira de Moraes. Tinha que pegar um busão, na época era busão João Dias lotado, pendurado. Cheguei na casa dele lá no primeiro dia, ele já estava lá. Sentado, não era a casa dele, era um ateliê. Ele morava em outra casa com a mulher e era um ateliê que ele trabalhava. Cheguei lá, ele já estava lá. Ele era macrobiótico. Estão fazendo a comidinha dele. Nós dois tínhamos no primeiro contato de trabalho. Ficamos lá, dele, ó, essa aqui é a sua mesa, fica aí. Atende os telefones para mim, as pessoas vão ligar. Daí ligava Toquinho, ligava todo mundo que você imaginava, Vanusa, ligava o Jô Soares, ligava todo mundo. E eu atendia, conversava com todo mundo, né? Moleque. Tinha dia que eu recebia as visitas. E comecei a aprender a acompanhar ele nos shows. Daí depois já comecei a ir nos shows, tal, todo show, viajar ao Brasil. Daí fiquei trabalhando com o Belchior 20 anos. Com ele, daí com ele trabalhei com o Moraes Moreira. E nos anos 2000, tava tendo muita assassina na Zona Sul. Muito assassinato, tava horrível. Tava assim, morria em média de 50 pessoas por final de semana. Sim. E eu morando aqui... Fora aqueles que ficavam embaixo da mesa que a gente não conseguia contar. O Carlinhos Brau tava fazendo um movimento Sou da Paz. Sou da Paz, você lembra? Sim. As pombinhas, aquele tal. Eu falei, porra, o Carlinhos Brau, daí surgiu lá, o movimento Sou da Paz, vai vender camisas da C&A e vai dar dinheiro pra uma ONG. Eu, inocente, falei, vou ligar pra essa Sou da Paz. Liguei, era aqui em Pinheiro, Sou da Paz, ainda é, no mesmo lugar. Liguei pro Sou da Paz, inocente, moleque. Falei, vocês são Sou da Paz, eu tô querendo fazer uns eventos aqui no Capão Redondo, de combate à violência. Vocês não podem ajudar? Ah, o dinheiro não é pra isso. O dinheiro é para desarmamento. Daí o Carlinhos Brau, todos fizeram um ato de desarmamento no Brasil inteiro para desarmar as pessoas. Com isso aí, eu estava numa turnê com o Belchior, parei em Recife. Naquele dia era 7 horas da noite, todo mundo colocar um pano branco na janela, acender uma vela, tal, por causa dos mortos, tal. Passei em Recife, tava tudo de branco. Passei em Salvador, tava tudo de branco. Passei em Brasília, tava tudo de branco. Cheguei em São Paulo, tava de branco. Cheguei na periferia, não tava acontecendo nada. Nada. Abri o jornal no dia seguinte. Eu tinha mania de ler muito jornal. Eu li a Folha de São Paulo, por causa do Fernando Jorge. E nisso aí eu trabalhava com o Fernando e o Belchior. Ai. Trabalhava com os dois. Eu trabalhava na casa do Belchior, mas marcava entrevista com o Fernando e ia com o Fernando. Daí abri a Folha de São Paulo, abri o Diário Popular, o Notícia Popular que tinha, o Jornal da Tarde, estava lá. Ato de desarmamento foi um sucesso no Brasil inteiro. Caiu a mortalidade fetal. O índice de mortalidade tinha baixado bem. E no Capão Redondo tinha aumentado 60%. O único lugar do Brasil que tinha aumentado. Eu falei, caralho, onde eu moro? Esquece, o caralho já foi. Já. Eu, caramba, onde eu moro aumentou. Não, precisava fazer alguma coisa. Tinha um parque público chamado Santo Dias. Eu falei, vou fazer uns eventos aqui nesse parque. O parque já tinha sido fechado por causa de violência. Eu comecei a fazer uns eventos culturais. Que eu conhecia o Belchior, o Zé Geraldo, o Demos da Garoa. Daí foi fazer uns shows aos domingos para aliviar o peso das mortes. E na segunda, eu vou no cemitério para ver quantos morreram.
Pra você ter ideia, porque o governo maquiava as mortes. Sim, sim, sim. Continua, né? Olha só, o governo maquiava as mortes. E eu criei um movimento chamado Movimento Não à Violência, Eu Quero Lazer. Tem várias coisas na internet, se você procurar. O movimento era especificamente assim: não à violência, contra uma coisa, e uma solução, quero lazer. Então, nesse movimento, eu comecei a trazer gente, som, música, fazer uma diversidade de coisas. Eu fazia um campeonato de futebol que as pessoas tinham que trazer cesta básica para participar dos times, para a gente dar cesta básica para as pessoas que vinham no parque. Daí era a época do axé. Eu colocava axé e hip hop. O axé e o hip hop era uma briga do caramba. Os caras do axé falavam que as mulheres ficavam balançando a jaca e os caras não dançavam, não vou balançar a jaca. Tinha uma briga muito... Os famosos rebola-jaca da vida. Eu não vou... Daí tinha briga, eu colocava só pra de sacanagem, eu colocava uma de hip hop e uma de axé. Os dois assistiam, um assistia o outro. E fazia várias coisas para diversificar as ideias. Com isso aí, um movimento foi crescendo. Foi crescendo, virou os pontos de cultura do governo federal. Porque o Célio era governo da Erundina, a Erundina me ligou. A Erundina ligou... a Erundina. E eu vou mandar um cara aí para São Paulo, que é um revolucionário de guerra, de armada, que é o Célio Turino. Que ele é o criador dos pontos de cultura. Eu vou mandar o Célio Turino, você anda com ele aí pelo Capão e tal. Eu fiquei muito amigo do Célio. Uhum. Daí o Célio comprava umas palestras, eu, o Brau, o FF. O Célio comprava umas palestras, que o Brau tava... Nessa época morria muita gente de show de hip hop. E morria os caras do show de hip hop, eles colocavam até no palco. E aquilo incomodava o Brau. O Brau não queria mais cantar. Ele falou, mano, eu não vou mais cantar, não quero. Ele largou o Racionais. Já tinha mais de 2 milhões de discos vendidos, não quis mais cantar. Falei, não vou mais cantar, não vou, não tem que fazer o Brau cantar. E daí ele se aproximou de mim e do Nelson e começou a gente andar junto. O dia inteiro, eu mostrar música pra ele, mostrar disco, que ele não conhecia música brasileira. O Brau só conhecia música americana. E daí a gente ficava o dia todo junto, fumando e trocando ideia. A gente ficou 4 anos, gerou o disco Nada Um Dia Após Outro Dia. Amo, amo. Tá lá, fala meu nome no disco lá. Amo. E esse disco, Nada Um Dia Após Outro Dia, a gente fez todo na casa do Nelson, que era meu padrinho de casamento. E a gente ficou amigo. Hoje mesmo eu tô indo pro show dele. Agora à tarde. Tem o show do Brau lá em Diadema. Daí eu vou pra lá só pra prestigiar, tal, os amigos, falei, vamos lá. Essas coisas ninguém convida a Isa Breck, né? Mas aí fazer o quê, né? Paulo, tá tudo muito lindo, mas assim, infelizmente o nosso tempo é curto. Sim. E você é um homem de muitas histórias. Então, a gente vai retomar mais pra frente, mas eu quero que, assim, é muito importante que você fale pra gente da horta Cores e Sabores. Sim. Porque é uma coisa atuante. Tá. E a gente precisa divulgar, propagar para que mais pessoas queiram se envolver. Hoje eu faço a parte lá do Brau, depois eu te cobro fora do ar, tá bom? Porque, tudo é grudado. Sim, tudo é ligado, porque assim, chama Cores e Sabores por causa do disco do Racionais, Cores e Valores. Que foi o que você também estava na produção. Cores e Valores, somos o que somos. Na Cores e Sabores, somos o que comemos. Ai, que maravilha! Entendeu? Então é uma horta que ela tem uma ideia orgânica, num espaço de 10 mil metros quadrados. Onde? No Capão Redondo. Eu quero ir conhecer de perto. É a primeira horta orgânica do Capão Redondo, nós temos 10 anos já. Eu planto alface, cenoura, planto de tudo. É uma horta que é um espaço de permacultura, tenho várias frutas. Isso aí foi uma necessidade não minha, mas necessidade do mundo. Não foi a necessidade minha de plantar. Eu tenho essa necessidade também, mas a necessidade mais foi a questão do meio ambiente. Certo. Por quê? Eu passei no ponto de cultura em 2014. Isso, 2014. Eu entrei no edital e passei num ponto de cultura. E ponto de cultura todo mundo vê como cinema, teatro, dança.
E eu coloquei a questão alimentar dentro disso aí. Porque a gente existe livros sobre comidas, existe vídeos, existe música. E eu escrevi todo relacionado e passei em primeiro lugar no país. Daí eu me tornei o primeiro ponto de cultura alimentar do país. Isso que maravilha. O que eu faço nesse ponto de cultura na época? Na época eu fazia parte de uma associação chamada Capão Cidadão, que eu tinha criado. Eu e a Ione, que é a cunhada cunhada da Eliana. Uhum. E eu fazia parte dessa associação. Depois eu saí e fiquei só com a horta. Só um minutinho. Ione, eu já tentei você várias vezes, tá? Então agora eu acho que tá chegando o momento. Na hora que quiser. Eu falo com ela. Quero muito. Tá. Ela, Brau, sonhos de consumo. A Ione, eu fui casado com ela durante 15 anos, acho. 10 anos. Tá vendo? Tá vendo que você não pode perder oportunidades na vida? E nós somos amigos, a gente conversa, ela manda coisa pra horta, eu mando coisa pra ela. A gente é parceiro ainda nessas questões. Vamos fazer uma parceria, tá? Você começa a mandar lá pra Isa, tá? Não, vamos. Não tem problema. A horta, ela é exatamente isso, para melhorar a alimentação. E eu não vendo nada, é tudo de graça. Nossa, que interessante. É tudo de graça. Então, assim, eu não vendo nada, eu distribuo para a comunidade. Por que eu não vendo? Eu tenho meus apoiantes e pessoas que estão comigo desde o começo, que ajudam e mudas. E eu tenho um programa lá chamado POT, Programa Operação Trabalho da Prefeitura, que paga as pessoas para trabalhar e eu administro essas pessoas que trabalham na horta. Nossa, que maravilha! E todas as mudas aí eu distribuo de graça. Então, agora nesse momento mesmo, dia 22, né? 21, eu já distribuo de novo, porque assim, planta demora, então tem o dia certo de eu distribuir as hortaliças. E por eu ter passado nesse edital de ponto de cultura, eu comecei a ter um olhar. Até aí eu não conhecia nada de alimentação, não conhecia nada de sustentabilidade, não conhecia nada dessa questão. Eu trabalhava com arte, cultura, mas não nessa área. Não agregava alimentação. Daí comecei a desmiuçar essas questões e fui aprendendo sobre consumo, sobre sustentabilidade. Fui convidado para a TEIA. A TEIA era uma organização que fazia pelo Brasil inteiro, através dos pontos de cultura. E eu, através da TEIA, fui fechando a TEIA com as pessoas. Então, povos tradicionais, povos indígenas. Fui fechando algumas coisas e começamos a ir para Brasília lutar por alguns direitos. Fizemos algumas leis. Uma delas são as escolas não vender mais lanches, salgadinho, essas coisas para as crianças. Tem que ter alimentação natural, né? E assim, e vendo os problemas que nós temos no Brasil, os problemas básicos de alimentar, os problemas de consumo, os problemas da fome. Na época da pandemia, comecei a distribuir marmitex para as periferias, na periferia do Capão, com vaquinha, arrumando cesta básica, e fiquei nisso aí 2 anos. Depois dos 2 anos retomei a horta com foco na saúde mental, porque eu vi que precisava. Daí eu comecei a atender mulheres com problemas mentais, psiquiátricos, e essas mulheres, a horta mexe com a terra, muda. Então o tratamento começou a ser outro tipo de relacionamento com a terra. E hoje a gente tem lá 5 pessoas que trabalham diariamente. Estão lá agora plantando. A gente faz uns eventos, faz um sarau dentro da horta, uma vez por mês. E leva algumas conversas. A próxima conversa agora é dia 21. Dia 21. Das 10 a gente faz um café da manhã. Das 11 ao meio-dia a gente faz essas conversas. Depois almoça. E vai seguindo a horta. A horta tem esse foco. Nossa, sustentável. É muito interessante e creio que precisa ser mais divulgado. Entendeu? A gente depois vai conversar fora do ar,
Porque a gente pode, aí, quem sabe, fazer uma parceria para estar nessa divulgação, porque é assim, quando eu vi lá horta, cores e sabores, eu pensei em tudo, menos nesse trabalho lindo e maravilhoso que você desenvolve lá. Então, são esses os trabalhos E tem um fogão de lenha. que a gente tem na nossa periferia que precisa realmente ser divulgado. Essa horta, ela foi um protótipo. Ela, no governo Haddad, a esposa dele, a Ana... Esqueci o nome dela inteiro. Ela tinha essa ideia de difundir questões alimentares pelas periferias. Então eu construí esse protótipo com 15 pessoas. Entre elas a Regina Casé, o Estevam, que é o marido dela, o Tiago, da agência Solano Trindade. O Tiago é um fofo. O Tiago, eu e o Tiago, a gente... Eu vou te mandar um vídeo. A gente começou junto lá, a horta. E eu que coloquei ele nesses universos. Porque assim, eles foram atrás de mim, ele e o Rafa. Paulão, nós somos jovens, ele tinha 22 anos. Ninguém escuta a gente, você já tem uma experiência, dá uma orientação. Eu falei, então marca que eu vou com vocês. Foi na chacina de 2004, que teve o DJ Lá, que o Lá era meu amigo, a gente andava junto o dia inteiro. E a gente fez uma manifestação, o Thiago me chamou para eu dar suporte para eles, assim, no sentido de o pessoal acreditar. Porque ver um monte de moleque maluco, ninguém acredita. Sim. Eles chegavam lá pro prefeito, isso é molecada. E daí tinha eu mais velho, eles escutavam. Eu que falava, depois eu colocava eles. Eu falava, colocava eles. Então a gente alugava a van para ir pro... A gente falava que a gente ia fazer o nosso complô. O secretário da Igualdade Racial era Netinho de Paula. Daí levamos o Netinho, o Rogério Sotile, para discutir violência na periferia. Abrimos a CPI do povo preto, com o Orlando Silva. Que o Orlando era muito meu amigo, o Orlando ajudei ele muito na campanha, ele e a Alessi. Então a gente fez algumas CPIs que gerou tudo isso que a gente vê hoje. Hoje eu vejo todo mundo lá na televisão, assim, tal, mas não sabe a base, não sabe a história, o quanto que a gente sofreu para chegar ali. Que é o mal do povo, né? O povo só vê a história feita, nunca procura saber. Não vê o que a gente sofreu para chegar ali. Uhum. O que a gente passou de fome na rua, dia a dia que a gente não tinha dinheiro, tinha que ir na feira pegar um pedacinho de prova para comer. Então a gente tem uma história que é uma história, eu vejo uma história linda. Então isso não paga minha paz. Entendeu? Então hoje em dia eu falo assim, eu deixo coisa de lado, porque eu vejo que é muito difícil você lutar com um jovem que não tem conhecimento. É difícil. É difícil porque ele tem outro foco. O foco dele muitas vezes é o dinheiro, é ferrar o outro. Ele não tem a questão global. Ele não pensa que se ele estiver bem, o outro vai estar bem também. É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Ele não pensa assim, o cara rico pensa que se ele estiver rico e estiver seguro, é muito melhor, se todo mundo tiver, que ninguém vai roubar ele. Entendeu? Ele pensa, não, vou fechar ali, vou fazer um condomínio, fechar, pôr guarda na porta e tal. Mas e quando ele sair dali? Ele não vai resolver a vida dele naquele condomínio fechado. Ele pensa que ele resolve. Então, assim, quando tiver essa mentalidade, a gente não vai ter paz. Porque, assim, eu vejo onde tem arma, tem violência. Tem insegurança, porque por isso tem arma. Então, onde tem arma, eu não vou. Entendeu? Vai estar cheio de polícia lá, vai estar seguro. Não vai. Por isso tem polícia. Se tivesse seguro, teria tudo, menos polícia. Cheio de criança, de família, dada a mão. Então, as festas na favela que a gente faz, você vê um monte de criança. Isso é gostoso. Isso é seguro. Isso é gostoso. Isso dá segurança. Você vê as crianças soltas, você não vê gente te revistando para entrar. Aí tem segurança. Tem gente armada, mas está seguro. Entendeu? A arma não vai sair dali por besteira. Entendeu? Vai sair para segurança, mas não vai ser nada ali. Então a gente começou a fazer essas festas. Eu comecei a fazer as festas em rua, na periferia, e começou a mudar essa mentalidade. A gente vê. Então os caras chegavam nas festas na época, nos anos
Dormia, chegava com arma, eu falava, guarda a arma aí. Eles mesmos sabiam que não era para ficar armado Claro. ali, porque ali era um Claro. lugar de paz. Uma vez me chamaram, o delegado me chamou, eu e a Ione, a Eliane era advogada, foi defender a gente. Tava tendo um show do Exalta Samba, e eu cheguei na frente no show e vi um monte de policial com a arma assim, ó. Pelo amor de Embaixo Deus, do né? palco. A Folha de São Paulo chegou e falou pra mim, o que você acha disso? Ó, esses caras aí tem que dar bala. Mas bala doce pras crianças. Não é essas balas que eles estão aí. No dia seguinte, eu cheguei na ONG, que é a Capão Cidadão, tinha uma viatura lá. Com uma Procurando intimação pra por mim. você. Com intimação pra mim. Aí a intimação chegou e falou assim, ó, você tem que comparecer lá o 47, que o delegado quer falar com você. Fui. Liguei, eu nervoso, eu e a Ione. Liguei pra Eliana. Eliana, você precisa defender a gente lá, ver o que tá acontecendo. Porque chegou uma intimação nossa aqui e tal. Cheguei lá, era uma matéria de jornal. O delegado com a matéria de jornal, ó, você falou no jornal que policial tem que dar bala. Porque eu fazia um evento chamado Não a Violência, Eu Quero Lazer. E eu conheci um gringo chamado Michael Frant, que fazia um evento na Califórnia chamado Power the Peaceful, Um Tempo para a Paz. E eu estava fazendo esse evento, falei que a polícia ia ter que ficar na porta. Tá. E tinha que ficar na porta para dar essas balas. E o delegado me chamou, eu cheguei numa sala cheia de policial, os policiais olhavam para mim assim, você que falou que tem que dar bala, né? Eu vou dar bala em vocês. O policial falava assim, na época. Então você vê que esse problema de arma não é de hoje. Só aumentou no governo anterior. Então a gente tem todo esse dia a dia que eu penso assim, a gente tem que votar certo. Votar em pessoas que... Não importa o partido. Eu não vejo nada como partido. Eu vejo pessoas que lutam. E Padre Júlio... Nossa... Padre Júlio, tem tanta gente boa. Que realmente arregaça a manga para que a gente... Que não está preocupado com o partido, e sim com a população. Que tá lá dia a dia, tá todo dia na rua. Eu vejo um monte de gente também de ONG, também não tá na rua. Entendeu? Eu tô na rua todo dia. A gente vê um monte de gente de ONG que quer pro seu bolso. Essa é a realidade. Eu tô todo dia na rua. Eu tô todo dia na rua, todo dia eu tô escutando gente, todo dia tem gente me pedindo alguma coisa, todo dia eu tô resolvendo um probleminha. Então, meu dia é isso. Não é status. É o dia a dia. Quando eu falei isso tudo aí, não dá nem 1%. De tudo que é Paulão e de tudo que Paulão faz. De gente que você encontra, de artista, de gente que você é convidado para aqui, para fora do país, do Rio de Janeiro, sabe? Você recebe um convite e vai nele e vai falar a sua verdade, e a sua verdade vai indo. Quando você vê, você já tem uma história gigante, que um lembra de uma coisa, tem vezes você nem lembra da pessoa, mas a pessoa lembra da sua história e conta a sua história. Que nesse do elefante mesmo, pra mim foi surpresa. Ele vai ser bastante interessante. Foi surpresa, porque eu era criança, né? Eu ia tomar banho na represa com... Chegou um circo do lado de casa, e eu não tinha dinheiro pra ir no circo, entrar por debaixo da lona. O cara do circo pediu pra mim, falou, foi lá pedir pra minha mãe pra me vender pirulito. No circo, aqueles pirulito de broca. Sim, de açúcar, quero uma delícia. De açúcar. E eu ficava na hora dos espetáculos vendendo pirulito. E os elefantes, na época podia elefante, macaco, hoje em dia... A represa do Guarapiranga era do lado. O cara que era o treinador do elefante ia levar o elefante pra dar banho. Porque o elefante enfia a mão e chupa e joga. Sim. Só que ele falava, sobe aí no elefante. Eu subi no elefante, moleque. Tem coisa mais gostosa que isso? Pra represa, todo dia à tarde. Levar. Então é cena que você lembra, fica só na sua mente. Paulo, Circo México. Eu vou... Assim, vou ser bem sincera. Para alguns, eu digo que volte. Tá. Para finalizar. Mas você não. Você realmente... Depois a gente vai conversar, porque já tá dando uns insights aqui pra gente trabalhar algumas coisas, pra gente divulgar mais algumas coisas e fazer algumas coisas juntas. Mas, assim, de tudo que você falou... você me tocou quando... Dessa situação aí de que polícia tem que dar bala, só que não é bala na população. Bala doce, pô. É bala doce. E agora, o nosso governador, ele
tá comprando câmeras novas pros polícia. Só que assim, os policiais vão dosar o que é que eles querem que grava. Você acredita mesmo que quando ele adentrar no Alphaville vai estar desligado? Não, no Alphaville vai estar ligado. Só que quando ele chegar na nossa periferia, na nossa quebrada, nas nossas festas, com certeza essas câmeras vão estar desligadas. Então, para a gente finalizar aqui, infelizmente, com você eu falaria a noite inteira. Para a gente finalizar, me faça uma reflexão exatamente sobre esse momento. Porque você é um homem que lutou e continua lutando para que não arma, e sim diversão, não arma, e sim lazer. E a gente tem nesse momento... não arma para quem pode pagar e bala na cara de quem não pode se defender. Eu vejo que esse governador ele não quer resolver nada. Ele não quer resolver, ele não quer nada que prejudique ele. Porque ele é ditador, ele mata. E isso aí a gente vê pelos números. Pela realidade. Tá e ainda esses números são maquiados ainda por eles. Sim. Imagina a realidade. Então, quando você vê um governo que era negacionista, que é ex-militar, que acredita na arma e não na flor, então é bem difícil. E não tem nada o que falar, né? Porque por mais que a gente fale... Não dá pra falar. Não dá pra falar dele, não dá pra falar de outros aí que a gente sabe. Por quê? Foram 7 milhões de armas liberadas. 7 milhões de armas liberadas em 2 anos. Isso é um absurdo. Essas armas estão na rua. Aumentou quase 70% de morte letal. E essas armas de hoje não é o 38. Essas armas de hoje são Glock, são FAL, são armas que acabam... Não tem salvação. Ele acertou em você, ela explode dentro de você, ela vai te matar. O 38 ainda existia, você tomou um tiro de 38, você ia para o hospital, ainda podia salvar a pessoa. Hoje em dia, uma arma dessa, ela vai dentro de você, ela explode. E ela bateu, ela explode você. Então como é que a gente vai ver um governo desse? Uma ditadura. A gente está vivendo uma ditadura eleita. A gente escolheu. E assim a gente agradece. Paulo é uma pessoa maravilhosa, a gente teria assunto para mais 12, 24, 48 horas ininterruptas. Mas é aquele negócio, a gente tem um tempo e esse tempo tem que ser respeitado. Mas eu, Isabrec, do Podbrec Menos é Mais, dessa vez eu não estou pedindo, dessa vez eu estou obrigando, tá? Que tão logo eu te passe as minhas agendas, você realmente consiga novamente se redesenhar para estar comigo, porque ele fala de coisas muito interessantes, que é lazer na periferia, é bala, mas bala doce, tá? A ONG Cores e Valores, e o homem conhece tudo que é de bom, tá? Ele já viveu e conviveu com artista que a gente não consegue chegar perto. Então eu digo sempre, gratidão. Gratidão por me permitir, nessa caminhada, nesse sonho do Podbrec Menos é Mais, conhecer pessoas como Paulo, tá? E por hoje foi mais um, e bem pago. Eu vou sair daqui e com certeza absoluta vou continuar conversando com ele. E aguarde que em breve vem Isabrec, Paulo Magrão, Cores e Sabores para vocês. Por hoje é só. Gratidão, Paulo. Obrigado Gratidão ao seu a todos público que vai estar nos acompanhando. Aí faz aquele negocinho lá gostoso. Siga, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso fortalece o corre de mais uma preta da periferia.